Olá, bom dia, tudo bem? Na aulinha anterior, nós vimos um pouquinho sobre o que eram os verbos transitivos e os verbos intransitivos. Por que a gente entrou nessa recapitulação? Porque nosso próximo conteúdo, ele é sobre regência verbal e os termos regidos, ou seja, a regência de um verbo, né? Se ele é transitivo direto, se ele é transitivo, quando ele é transitivo indireto, e o sentido que ele traz, e quando um é de uma forma e quando um é de outra, e o sentido diferenciado de cada um, tá? Então, a regência verbal, ela é classificada ela dá essa regência e ela pode ter essa dupla regência, tá? Então vamos ver o que é a definição de regência verbal. Regência verbal é a parte da língua portuguesa que se ocupa da relação entre os verbos e os termos que se seguem a ele e completam o seu sentido. Os verbos são os termos regentes, eles regem, tá? Enquanto os objetos, tanto o direto quanto o indireto, são os termos regidos, tá? Para entender melhor sobre esse assunto e não errar mais, confira alguns exemplos. Agora, para dar uns exemplos, né? Vamos supor uma oração. Depois vocês peguem os slides e comparem com o que a prof está falando aqui, tá? Ele mora em outra cidade. Isso implica de horários. Nós iremos ao passeio. Percebam que na primeira oração diz o seguinte: ele mora em outra cidade. Ele mora. Esse verbo morar, tá? Ele é um regente. Ele rege a preposição em, porque quem mora, mora em algum lugar. Eu sou obrigada a usar a preposição, certo? Então, ele é um regente, tá? Outra cidade, no caso, é um termo regido, tá? Em outra cidade, no caso, é um termo regido. Isso implica, segunda oração, isso implica mudança de horário, tá? Implica algo ou alguma coisa, certo? Então, mudança implica é o regente e mudança de horário é regido. Nós iremos ao passeio. O verbo ir pede a preposição a, tá? É o regido, verbos do termos regentes, e ao passeio são termos regidos, certo? Então, todo verbo é o regente, enquanto os complementos, eles são os regidos. Aí não me interessa se ele é um advérbio ou não, porque quando eu falo lá, mora em outra cidade é uma locução adverbial de lugar, ok? Então, se eu tenho uma locução adverbial de lugar, automaticamente eu tenho um termo regido, que foi pelo verbo morar, tá certo? Vamos lá, então. Na apostila de vocês, do 8º ano, nós temos lá na página 15, tá? Eu peguei alguns, não olhem agora para a atividade, porque nós vamos fazer na nossa aula virtual, certo? Online, tá? Aqui ao ladinho nós temos uma tabelinha do lado direito com alguns verbos que nós vamos aprender. O significado que ele tem quando ele é um verbo transitivo direto e quando ele é intransitivo, tá? Alguns verbos e sua regência, por exemplo, o verbo assistir, procurem lá. Cadê o verbo, tá? O verbo assistir, por exemplo, ele tem duas formas, tá? Quando eu digo assim, ó, que tal assistirmos ao filme? Quando eu digo assistir a algo, quando ele pede a preposição, eu tô dando o sentido de ver. Ver. Eu vou assistir ao filme.
É errado eu dizer eu vou assistir o filme. Porque se você não coloca a preposição ali adequada, ele vai dar um sentido diferente, tá? Na B, quando o sentido de dar assistência, de ajudar, no caso, né? Quando ele tem nesse sentido de ajudar, ele não tem a preposição, certo? Exemplo, sempre assistiu pessoas mais velhas. Então, o verbo assistir ali, ó, ele está no sentido de ajudar, de dar assistência, certo? Então, sempre assistiu pessoas mais velhas. Então, ele não pede a preposição, porque ele está se dando a ideia de ajudar. Com o sentido de pertencer, exige preposição. Assiste aos prejudicados o direito de indenização. Assiste a eles, né? Eu vou dar o sentido de pertencer a eles, né? No caso que é deles. Mas o mais usado aqui, gente, ó, é a letrinha A e a letrinha B, né? Com o sentido de ver, ele tem a preposição, e com o sentido de ajudar, ele não tem preposição. Depois nós temos os verbos obedecer. O verbo obedecer é transitivo indireto, logo exige preposição. Não é obedece o pai, é obedece ao pai. Ele tem que ter a preposição. Se você não colocar a preposição, ele está errado, tá? Na informalidade, no coloquial, a gente fala muitas vezes, ele obedeceu o pai. Não, ele obedeceu ao pai, na norma culta da língua portuguesa. O verbo visar, tá? Com sentido de objetivo, né? De almejar, por exemplo, exige preposição. Visamos ao sucesso, visamos ao ingresso ao vestibular, né? Eu tenho um objetivo. Quando eu tenho esse sentido, o verbo visar, ele requer a preposição. Na variante coloquial, não usa, tá? A gente também não usa, né? Mas o correto da norma da língua portuguesa, para dar o sentido, né, de almejar, ele precisa da preposição. Na letrinha B, com o sentido de mirar, tá? Não exige a preposição. O policial visou o bandido. O policial mirou o bandido, tá? Então, ele tem esse sentido, o sentido de mirar, ele não tem preposição. No sentido de desejar, de almejar, ele pede a preposição. Vão acompanhando aqui, tá, gente? Aspirar. Com o sentido de respirar, de absorver, ele não exige preposição. Aspirou todo o escritório, né? Aspirou todo o escritório, respirou, né? Com o sentido de pretender, de ter desejo também, de almejar, ele aspirou ao cargo, eu desejei aquele cargo, né? Então, nesse sentido, ele vai a preposição também. Então, o verbo aspirar no sentido de absorver ou respirar, ele não tem preposição. E com o sentido de pretender, exige a preposição, tá? Por enquanto, nós vamos trabalhar somente esses verbos para não ficar muito pesado. Mas com a atividade que vocês vão fazendo, tá? Vocês vão criando as dúvidas e nós vamos tirar as dúvidas. Eu, por enquanto, vou trabalhar lá na atividade de vocês, para a próxima aula, somente os verbos transitivos e intransitivos, tá? Mas eu já coloquei esse conteúdo para a gente também já fazer e na próxima aula tirar as dúvidas em relação a isso. Tá bom, gente? Tô esperando vocês daqui a pouquinho para nossa aulinha, tá? E vamos lá, tirar as dúvidas de regência, porque é muito importante na prática da redação. Um beijão, tá?